Conflito na Venezuela e os países que necessitam de ajuda humanitária no mundo. E ainda, aqui no Brasil, o Ministério Público expede recomendação para moradores de cidades mineiras deixarem suas residências sob risco de rompimento de uma barragem. A desocupação será voluntária e deverá ser proporcionada por uma empresa siderúrgica. E ainda, há a previsão do tempo para o restante dessa semana, em dias de muito calor aqui em Governador Valadares e chuva em grande parte do Brasil. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 13 de março. No fim do mês passado, início deste mês, aqui na América Latina, a Venezuela se tornou palco de um dos conflitos entre governantes e seus opositores. O regime político do país, que apesar de ser uma república, é visto pela maioria dos outros países como uma ditadura, onde existe uma forte repressão imposta à população. O país foi palco entre uma disputa pelo governo e o denominado Grupo de Lima, que é encabeçado por países opositores e o presidente da Assembleia, Juan Guaidó. Juan Guaidó, presidente da Assembleia venezuelana, se autoproclamou presidente da Venezuela e entrou em conflito com o presidente do país, Nicolás Maduro, que fechou as fronteiras do país quando foi anunciada a chegada de alimentos e remédios que seriam destinados pelos Estados Unidos e outros países como o Brasil a título de ajuda humanitária à Venezuela. No mundo globalizado e democrático em que vivemos, a Organização das Nações Unidas seria o órgão adequado para reconhecer e intervir em situações como essas, acima de qualquer outro interesse, por reunir condições de diálogo e contar com diversos países membros. A intervenção e a entrada de ajuda não deu certo na Venezuela e só aumentaram os pontos de conflito entre governo e oposição no país vizinho. E quem mais sofre com essas situações são a população do país. Só esse ano, dados assustadores foram divulgados pela Organização das Nações Unidas que mostram países que clamam por ajuda humanitária no mundo. Hoje iniciamos uma série especial com um raio-x da pobreza mundial divulgada pela Organização das Nações Unidas. O Iêmen é um desses países. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas nesse mês passado de fevereiro apontam que 24 milhões de pessoas, cerca de 80% da população do Iêmen, necessita de assistência e proteção. A fome é a principal ameaça a centenas de milhares de vidas. A ajuda humanitária naquele país se torna cada vez mais a única forma de sobrevivência dos iemenitas. 17 milhões e 800 mil pessoas não têm acesso à água potável e saneamento, e 19 milhões e 700 mil pessoas não têm acesso adequado à saúde, condições sanitárias e também sofrem com a proliferação de doenças como a cólera, que deixa centenas de milhares de pessoas doentes só no ano passado. Na Síria, a população de refugiados que retornam aos seus lares após 8 anos de conflitos armados são as pessoas que necessitam de ajuda para sobreviver. Mais de 5 milhões de pessoas vivem como refugiados em todo o Oriente Médio. Essas pessoas são de origem síria. E 1 milhão e 400 milhões de sírios estão em situação de deslocamento dentro do próprio país. Os principais problemas que afetam os refugiados sírios para retomar a sua vida em comunidade, de acordo com a Organização das Nações Unidas, é a falta de oportunidades econômicas e serviços adequados, como saúde e educação. Isso afeta diretamente a qualidade de vida dos sírios, que têm aos arredores da capital Damasco aglomerados de pessoas que vivem em prédios danificados e abandonados. Os agentes humanitários da Organização das Nações Unidas tentam, junto ao governo sírio, mostrar o quanto a ajuda dessas pessoas é necessária para que eles possam retornar à sua vida normal naquele país. No próximo bloco, mais de 200 vítimas já foram identificadas desde o rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. E o Ministério Público expede recomendação para que pessoas deixem área de risco de rompimento de barragem em Congonhas, na região central de Minas. Voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Jornal Super News. Desde o rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, 25 de janeiro, 201 vítimas foram identificadas no Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Esse é o último levantamento realizado pela Polícia Civil aqui do estado. Os trabalhos no local continuam e ainda 108 pessoas estão desaparecidas. Na cidade de Congonhas, na região central do estado, um novo alerta foi lançado sobre o risco de rompimento da barragem Casa de Pedra. O Ministério Público de Minas Gerais expediu um mandado para que cerca de 2.500 moradores de 600 residências sejam realocados pela empresa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em localidades seguras, até mesmo com pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500. A decisão é sob o risco do rompimento da barragem Córrego de Pedra, que poderia atingir 2 bairros, Cristo Rei e Residencial Walter Monteiro. E seria difícil o acesso do salvamento às vítimas nesse local. As medidas foram tomadas diante da Constituição por valorizarem a questão da vida e proteção à vida e as condições sadias de qualidade de vida desses moradores que estão nessas áreas de risco. Uma creche e uma escola que atendem 130 crianças e outros 104 alunos estão com as atividades suspensas na cidade, na área ali onde pode ocorrer o rompimento dessa barragem. A ordem expedida pelo Ministério Público é para que a empresa tome medidas emergenciais para se evitar um novo desastre. A escola teve que mudar sua sede para fora da área de abrangência da barragem. E a decisão é de que os moradores tomem essa decisão de forma voluntária, ou seja, saiam por decisão própria. Porém, o risco é iminente nesses 2 bairros, Cristo Rei e no condomínio, e por isso a recomendação do Ministério Público para proteger a vida dessas pessoas. E todo esse deslocamento seria custeado pela empresa CSN, que é proprietária da barragem em Congonhas. No próximo bloco, a previsão do tempo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Jornal Super News. Agora vamos falar do tempo. As águas de março realmente se tornaram uma realidade em praticamente todo o território brasileiro. E nesses próximos dias elas vão se intensificar com muita chuva na região norte e oeste do país e também a oeste da região nordeste e áreas isoladas do centro-oeste. Apesar dos diversos pontos de pancadas de chuva nessas regiões, elas não devem atingir os 100 milímetros. No sudeste, as chuvas ainda se intensificam devido à passagem de uma frente fria aqui no sul de Minas, no oeste do Espírito Santo e no leste do estado de São Paulo, onde deve chover acima de 55 milímetros e pode chegar em algumas áreas a pancadas de até 150 milímetros. Nesta quarta e quinta-feira, o tempo ainda permanece nublado, a parcialmente nublado aqui em Governador Valadares. A chuva é esperada para sexta-feira, quando deve registrar a maior temperatura de todos esses dias, que será de 37 graus de máxima. Durante toda essa semana, temperaturas altas aqui na cidade, entre 35 e 36 graus. E sexta-feira, a maior temperatura deve ser registrada, 37 graus. Essa edição fica por aqui. Até amanhã.